Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, então vamos ao livro do Apocalipse, o capítulo 6. Quem acompanhou desde o capítulo 1? Deixa eu saber, por favor. Boa. Então, estamos no capítulo 6 do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Se tiver lugar aí do seu lado, levanta a mão assim, tem bastante gente em pé. Se tiver um lugar aí, tem lugar aqui na frente. Apocalipse capítulo 6, você achou? Vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua Palavra e te pedimos, dá-nos o entendimento da Tua Palavra e da Tua vontade para cada uma das nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nos revele a Tua verdade. Te pedimos assim em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Apocalipse é o livro da revelação. Revelar, tirar o véu, desvelar, levantar o véu, para que aquilo que está oculto se torne visível. Aquilo que está escondido, aquilo que está velado, coberto com o véu, seja revelado, se torne visível. Então, revelar é tirar o véu para que a gente veja alguma coisa. E o Apocalipse é também um tipo literário. Na Bíblia Sagrada, você encontra história, poesia, evangelhos, você encontra parábolas, e você encontra apocalipses, discursos apocalípticos. Discursos que revelam especialmente aquilo que diz respeito ao fim de um período, ao fim de um bloco de tempo, de um ciclo, ao fim de uma era. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, quando Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, aquilo é um tipo de apocalipse. Um pequenino apocalipse dentro do Evangelho de Mateus, aquele discurso de Jesus dizendo sobre Jerusalém, que Jerusalém seria destruída e não ficaria pedra sobre pedra. Então, aquele é um apocalipse de Jesus, é um pequeno discurso apocalíptico. E o Apocalipse revela a história. E como toda revelação que está na Bíblia Sagrada, a revelação da Bíblia, em primeiro lugar, é para os leitores originais, para as pessoas que receberam a revelação. No caso, essas pessoas que estão vivendo aqui no primeiro século da era cristã, 1900 anos no passado. Todos os livros da Bíblia e todas as profecias da Bíblia, todos os textos da Bíblia, dizem respeito a um povo localizado no tempo, e alguns textos da Bíblia falam também do futuro, mas não existe na Bíblia nenhum texto que só fala do futuro. Todo o texto da Bíblia fala primeiro para o tempo presente e depois alguns para o futuro. E esse Apocalipse aqui, que nós estamos estudando já no capítulo 6, também é assim. É uma carta que Jesus manda que o apóstolo João escreva para as 7 igrejas da Ásia, onde hoje é a Turquia. Então aquelas 7 igrejas da Ásia estavam vivendo uma situação e Jesus se apressou em oferecer um cuidado pastoral para aquelas 7 igrejas da Ásia. E chamou o apóstolo João e disse para João: João, escreva uma carta para a minha igreja. A minha igreja está precisando ouvir a minha voz. O que estava acontecendo naquele momento da história é que o Império Romano dominava o mundo de então. O que se chamava de mundo civilizado da época é um mundo debaixo da luz de Roma. Roma se considerava a luz. E César, o imperador, se considerava o filho dos deuses, o filho de Deus, aquele que leva a salvação para os povos bárbaros. Então, naquela época, Roma está mandando no mundo.
Mas Roma manda no mundo com um braço muito forte, com a mão muito pesada, com um exército muito violento. E os povos que Roma dominava, Roma exigia desses povos tributos, impostos, muito pesados, exorbitantes, de tal maneira que esses povos dominados eram oprimidos, eram escravizados até. Roma invadia suas terras, tomava as suas posses, deixava o povo no campo, mas tendo que pagar impostos muito, muito pesados. E nesse período, especialmente aqueles que confrontavam a autoridade de Roma e a autoridade do imperador, eram mortos de maneira impiedosa, cruel. E quando os cristãos começaram a dizer: não é César o nosso Senhor, é Jesus Cristo o nosso Senhor, a perseguição de Roma contra os cristãos foi implacável. E os cristãos estavam sendo perseguidos e morrendo cruelmente. E Jesus olha todo aquele sofrimento, toda aquela perseguição, e percebe que a igreja está se envolvendo com heresia, está se envolvendo com promiscuidade e imoralidade, está se envolvendo com idolatria. A igreja está amedrontada, acossada, acuada, acovardada. A igreja está se vendendo para César, está voltando atrás no seu compromisso de fidelidade a Jesus. E Jesus então escreve à igreja. Escreve à igreja esse livro do Apocalipse, que é uma carta, e chama João e diz assim: João, vem aqui. E no primeiro capítulo do Apocalipse, João descreve Jesus. João tem uma visão de Jesus. E descreve Jesus, poderoso, Senhor, ressurreto, ressuscitado, está vivo, tem as chaves da morte, do inferno. Jesus vitorioso, fala com João. E diz: João, escreve aí uma carta para cada uma das 7 igrejas. E João então nos capítulos 2 e 3, registra as 7 cartas às 7 igrejas. Depois no capítulo 4, aquele sofrimento todo, aquela dificuldade toda, João confuso, no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia Sagrada diz que João é arrebatado ao céu. Abre uma porta lá no céu, e João entra por essa porta, e a primeira coisa que ele vê, o trono de Deus. O trono que é um símbolo de soberania, de controle. Então João recebe a notícia de que Deus está no controle, que apesar do caos e da confusão, Deus está no controle, não é César, não é Roma, Deus está no controle. E João vê um livro que está lacrado com 7 selos. E ninguém é capaz de abrir o livro. E você se lembra que livro não era assim, desse jeito. O livro era um pergaminho que o sujeito enrolava. Enrolava aqui o pergaminho, ok? Colocava os selos, o lacre. E diz a Bíblia Sagrada que esse livro que João viu lá no céu, ele é escrito por dentro e por fora. Mas ele não consegue ler, porque está lacrado, tem 7 selos. Ele não consegue ler. Esse livro representa a história, o que está acontecendo aqui na história. E não tem ninguém que pode abrir o livro. Ninguém é capaz, ninguém pode julgar a história. Mas João, então, no capítulo 5, vê o Cordeiro. Vê Jesus que foi morto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro pode abrir o livro. E é o Cordeiro quem vai julgar. É Jesus quem vai julgar. Mas não o Jesus que é vingativo, vai julgar para condenar e destruir. Não, o Jesus que foi morto, o Jesus Cordeiro,
O Jesus que deu a sua vida em resgate de toda a criação de Deus e de toda a humanidade de Deus. É esse Jesus que vai julgar. E no capítulo 6 que nós chegamos, então Jesus vai começar a abrir o livro para julgar. Daniel, capítulo 7, diz que aquele que está sentado no trono tem nas mãos um livro, e quando ele abre o livro, o julgamento começa. Então, antes do julgamento começar, precisa abrir o livro. Para abrir o livro tem que quebrar, partir os 7 selos que prendem o livro, que mantêm o livro fechado. Então, o capítulo 6, Jesus vai abrir 7 selos. Na verdade, no capítulo 6, ele vai abrir só 6 selos. O 7º selo ele vai abrir lá no capítulo 8, daqui a 2 domingos. Hoje é só o capítulo 6. Então, hoje tem 6 selos. E esses selos representam os fatos que Deus enxerga na história e que faz com que ele se levante do seu trono para julgar, para interferir. O que é que Deus está vendo na história? O que é que Deus, lá do céu, do seu trono, enxerga e faz com que ele se levante para interferir e julgar na história? É isso que Deus vai mostrar para João, que foi arrebatado lá para o céu. E João então está lá do céu, olhando para ver o que Deus está vendo. E ele conta para nós o que Deus está vendo e o que é que ele vai julgar. Então olha o que ele conta, o que é que ele viu. No capítulo 6, os versículos 1 e 2, o primeiro selo. O cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e vi. Vi o quê? Um cavalo branco. E o seu cavaleiro, empunhando um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então vem um cavaleiro montado num cavalo branco. É um cavalo branco. Desculpe minha expressão, ele vem desembestado. Ele vem e passa furioso. E o cavaleiro que está montado nesse cavalo branco tem nas mãos um arco, tem uma coroa e tem cara de vitorioso em qualquer batalha. O que esse cavalo representa? Provavelmente, porque no Apocalipse eu não me atrevo a dizer que tenho certeza de muita coisa, eu acho que tudo é provavelmente, dentro de um sentido do todo. Provavelmente esse cavalo branco representam os exércitos que estão na fronteira do Império Romano, em guerra contra Roma. Exércitos que invadem o território romano, que ocupam vilas e cidades do território romano. A gente já assistiu isso nos filmes. Chega aquele pessoal montado nos seus cavalos, tacando fogo nas cabanas, matando as pessoas, passando a espada quem está em pé no meio do caminho, atropelando com o cavalo, estuprando e violentando as mulheres, matando os velhos, escravizando os jovens. Esses exércitos vêm, esse cavalo branco. Esse cavalo branco invade o território romano. Por exemplo, os partos, que são representados por um arco, eles chegaram inclusive a dominar a cidade de Jerusalém. Entraram, dominaram a cidade de Jerusalém, e aí as tropas romanas buscaram reforços e expulsaram os partos de novo. Agora imagina, você está numa cidade como Jerusalém, você mora lá, vem um exército inimigo, invade a cidade, mata os soldados romanos, mata quem está no meio do caminho, expulsa você da sua casa, pega sua filha, sua mulher, leva embora, mata seu pai, sua mãe, já idosos. Daqui a pouco vem um soldado romano, com a cavalaria romana, entra na sua casa de novo. Quer dizer, você já não tem mais casa, já não tem mais família, você já não tem mais lavoura, você já não tem mais nada. Esse pessoal passou em cima do seu quintal. Como diz o ditado, nada é elegante em briga de elefante, quem sofre é o capim. Então o povo é o capim. Roma e os seus exércitos contra os exércitos inimigos, e o povo aqui embaixo. E a cavalaria passando em cima. Cavalo branco, exércitos inimigos. Segundo selo,
Versículo 3. O cordeiro abriu o segundo selo, e o cavalo era vermelho. Comunista. Esquerdopata. Marxista, socialista, o cavalo vermelho. Faz sentido, né? Cavalo petista. Não, não é nada disso. Nada disso. Cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matem uns aos outros. Quem tem poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros? O Estado, os estados, os impérios que lutam entre si. O rei daqui declara guerra ao rei dali. Só que o rei daqui manda os seus filhos para a guerra. E o rei dali manda os seus filhos para a guerra. E os dois reis ficam sentados para saber quem foi que ganhou a guerra. Vamos invadir o Iraque. Vamos quem? Seus filhos vão, em nosso nome, por amor à pátria. Vamos invadir a Bolívia. Quem? Os seus filhos. Eles vão invadir. São os nossos filhos que amam a pátria. E eles têm autoridade para gerar guerras e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Está entendendo? Vamos invadir a África. Vamos conquistar mais territórios. Vamos invadir o mercado. Vamos invadir a Grécia. Vamos invadir a América Latina. É isso aqui. Terceiro selo. O cavalo agora é preto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, no versículo 5, o cavaleiro tinha na mão uma balança. Balança é símbolo de justiça. Mas onde essa balança é usada? No versículo 6 se diz aí, 1 quilo de trigo por 1 denário. Denário era o salário de um dia de trabalho. O trabalhador trabalhou um dia, ele ganha 1 denário. Então ele compra com um dia de trabalho 1 quilo de trigo. Ele compra 3 quilos de cevada por 1 denário. Um dia de trabalho, 3 quilos de cevada. E aqui vem o limite: não toque no azeite e no vinho. O trabalhador tem direito a trigo e cevada. Não tem direito a azeite nem vinho. Quem tem direito a azeite e vinho é general e rei. O trabalhador fica no trigo e na cevada. Onde essa balança está sendo usada? No comércio. Onde essa balança abusiva, injusta, está sendo usada? No mercado. Gera carestia, gera escassez, gera fome, gera competição. Tempo de guerra, tempo de lavoura devastada, tempo de trabalhador escravizado, poucos recursos, exércitos no campo precisando ser alimentados, e nós aqui na cidade pagando a conta, indústria armamentista precisando ser financiada, e nós aqui sem dinheiro para construir hospital e escola. Parece que é um texto antigo, né? Parece que é um texto antigo, mas não é nada antigo. Agora você imagina, o primeiro cavalo é branco e é ameaça de exércitos estrangeiros. O segundo cavalo é vermelho e é guerra, matança, sangue. O terceiro cavalo é a opressão e a injustiça, é um cavalo preto. O próximo cavalo vai ser o quê? Morte. É o quarto cavalo. O quarto cavalo, diz aqui na minha Bíblia, no versículo 8, que ele é amarelo. Talvez na sua Bíblia diga que ele é verde, esverdeado. Mas o Carlos Mesters diz que esse cavalo, Carlos Mesters é um teólogo latino-americano que comenta Apocalipse, ele diz que esse cavalo tem cor de cadáver. Cor de cadáver. E aí, olha, morte. O nome desse cavalo é morte.
as potências brigando entre si, as fronteiras sendo discutidas e debatidas entre os impérios, os nossos filhos se matando em nome dos seus generais e dos seus reis. E quando a gente olha em volta, o chão está coberto de sangue, a morte para todos os lados, e o Hades, que é o mundo dos mortos, abocanhando todo mundo e levando para o mundo dos mortos. Mas aí tem o quinto selo. Isso, Deus está sentado no seu trono e está enxergando tudo, ok? Aí tem o quinto selo. O quinto selo no versículo 9. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, João diz assim: eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano, até quando, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Até quando? Quando a gente lê aqui o versículo de número 9, que eles eram as pessoas mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, nós pensamos em quem? Nos missionários. Mas não está falando de missionários. Volta no tempo. Ele está falando dos cristãos, todos que foram mortos. Porque disseram: não é César o nosso Senhor, é Jesus Cristo o nosso Senhor. Foram mortos. Ele está falando do sangue inocente que Roma derramou. E não somente dos cristãos, mas de todas as vítimas inocentes que tombam na história por causa de gente que não encontra limites para a sua ganância e para o seu desejo de possuir, para a sua volúpia de conquista. Gente assim, que faz valer a sua vontade na marra, no braço forte, na pancada, na violência. Gente assim faz vítima em tudo que é lugar e toda hora. E quando essa gente passa, atrás dessa gente tem um rastro de sangue, de gente destruída, famílias destruídas, pessoas destruídas. E esse sangue inocente clama por justiça. E aí vem a palavra de Jesus a eles. Versículo de número 11. Então, cada um destes mortos recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Isso aqui é bastante difícil de entender. Porque a Bíblia Sagrada tem um mistério embutido. Aliás, tem vários, mas esse aqui é um mistério difícil de entender. O fato de que Deus trabalha com limites. Deus trabalha com limites, medidas. Olha só, os inocentes estão dizendo: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Essa injustiça toda, essa opressão toda, o Senhor não vai fazer nada? E Deus fala assim: um minutinho, espera. Espera, por quê? Porque ainda falta uma quantidade de pessoas inocentes para morrer. Difícil de entender, não é? As medidas de Deus. Esperem, a medida não está completa. Aí, por exemplo, você lê Gênesis capítulo 15. Na sua casa você vai lá e lê Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 diz que Deus prometeu a Abraão que a sua descendência iria tomar posse de uma terra prometida chamada Canaã. Mas essa terra aqui é ocupada. Tem gente lá. Como é que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, vai lá tomar posse da terra e expulsar o povo da terra? É injusto, não é? Mas em Gênesis capítulo 15, diz o seguinte, que Deus falou para Abraão: você vai ganhar aquela terra, e vai expulsar os povos que habitam lá.
Mas não agora. Porque a medida da iniquidade daqueles povos ainda não se completou. Vai chegar uma hora em que a medida vai se completar, e aí você vai lá e acaba com tudo. É o juízo de Deus na história. Cavalos desembestados que passam, gerando vítimas, gerando caos. Chega um momento em que Deus se levanta e diz: basta! Acabou! Tem uma medida, tem um momento que o coração de Deus muda. E Ele se levanta e interfere. Vamos pensar um pouquinho agora. Nós estamos falando de Roma, dos impérios, dos generais. Nós estamos falando das potências econômicas, militares do mundo. Mas vamos pensar em sistemas que fazem vítimas. Quantos sistemas que fazem vítimas você conhece? Você quer um sistema que faz vítima? Igreja. Não é? Igreja faz vítima. Igreja pode ser um sistema de abuso. Como, por exemplo, você mede o sucesso de uma igreja? Pelo número de pessoas que está no auditório, pela qualidade do que acontece no palco, pela beleza do seu prédio, pelo número de pessoas que batiza. Ou você mede a qualidade de uma igreja pelo número de vítimas que ela produz? Pelo número de pessoas que ela machuca, deixa no meio do caminho, os abusos que a igreja comete, os feridos que ela deixa jogado. Quer um outro sistema que faz vítimas? Família. Você conhece homens que são brutos e que não geram filhos, geram vítimas. Violência dentro de casa. Homens que não têm esposas, têm vítimas. Está no semblante delas que elas são vítimas. São agredidas, são oprimidas, são caladas, são abafadas, não têm oportunidade de expressão, não têm vontade própria, vivem para servir o brucutu com quem elas se casaram. E mulher, quando cisma de fazer vítima, a Bíblia fala de Jezabel, Salomé. Mulher não faz vítima na porrada. Faz vítima na sedução, na chantagem emocional. Mãe que faz chantagem emocional com filho e com filha, conhece? Mãe manipuladora que faz vítimas. Mulheres que se fazem de vítimas para fazer vítimas. Conhece? Sistemas vitimários, né? José Comblan é um teólogo católico, um padre. Ele disse: a qualidade de uma sociedade pode ser percebida pelo número de vítimas que ela produz. Pense no nosso mundo, se o nosso mundo, as nossas sociedades não são sistemas que fazem vítimas. A violência urbana, a corrupção, os pobres morrendo com os seus familiares amontoados nos corredores de coisas que não podem sequer ser chamadas de hospitais. Um trânsito violento. A impunidade. Pense em quantas pessoas inocentes morrem por causa da iniquidade de terceiros, dentro da nossa sociedade.
Quantas pessoas chegam ao suicídio por causa de uma opressão social? Vai fazendo vítimas. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo que morre é anjinho. Eu só estou dizendo que a nossa sociedade mata muita gente, direta e indiretamente. E gente que não merece morrer mais do que você e eu. Porque se todo mundo que merecesse morresse, nós teríamos ido para o saco já. Então o Apocalipse fala disso. E fala que chega uma hora que o limite bate no coração de Deus e Deus se levanta. Agora, pense, meu querido, na sua vida dupla, na sua hipocrisia, na sua falsidade, nas suas maracutaias, nos seus esquemas. E pense em quantas vezes você vai na escuridão e volta e não aconteceu nada. Você fez uma vítima aqui, outra vítima ali, outra vítima ali, outra ali, outra ali, outra ali, e foi, voltou e está de boa. E isso dá raiva na gente, não dá não? Fala a verdade. Quando você vê um cara que é sangue ruim se dando bem na vida, não dá raiva? Ou você é santinho, você não tem raiva? Até o cara da Bíblia tem raiva. O Salmo 73 é isso. É um camarada dizendo: Deus, eu tento fazer tudo certinho, só me dou mal. E tem uns caras aí do mal, sangue ruim mesmo, que só se dá bem. Eu não entendo isso. E esses caras se safam. Eles compram juízes, eles vão no 171, eles inventam mais uma mentira, eles fazem o outro acreditar, e assim vai. E aí essas pessoas, elas estão achando que elas conseguem cometer injustiça atrás de injustiça, machucar pessoas uma atrás da outra, e vai ficar tudo bem. O que elas não sabem é que tem uma medida, e que a gente não sabe qual é essa medida, mas daqui a pouco Deus levanta e diz: chega! Chega! Eu imagino Deus falar assim para mim: ô Ed, tu é folgado, hein? Tu já escapou 1237 vezes, que eu estou contando. Mas a tua hora vai chegar a medida, hein? Você está puxando elástico demais. E eu não sei se a medida que Deus tem para mim é 1.300, 1.290, 5.700, eu não sei. Mas de tanto eu me safar, eu acho que eu consigo administrar. Mas tem uma medida. Sabe o que a Bíblia fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11? Que ninguém deve pegar do pão e do vinho indignamente e participar da comunhão do corpo de Cristo. Indignamente. Aí o apóstolo Paulo diz assim: é por isso que aí no meio da igreja de vocês tem várias pessoas que estão doentes e algumas que já morreram. Juízo, disciplina. Pausa. Pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo que está doente é porque aprontou e Deus fala, vai ficar no hospital agora. Também não estou dizendo que todo mundo que faleceu é porque Deus olhou a vida dupla e falou: chega. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse é um ensinamento da Bíblia e um mistério da Bíblia. É que Deus trabalha com medidas e limites. E que cuidado para você não ultrapassar o limite que Deus te deu. Porque se você ultrapassar o limite que Deus te deu, Ele abre o 6º selo. Versículo de número 12. E João diz assim, Apocalipse 6,12. Observei quando Ele abriu o 6º selo. Aí olha o que acontece. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte.
O céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. O que é isso aqui? Caos total. Deus deu um tapa em algum lugar, e o tapão que Deus deu reverberou, e as montanhas caíram, os mares invadiram a terra, as estrelas caíram na terra, a lua perdeu o rumo, o sol perdeu o rumo, caos total. Veja o que diz o versículo 15. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos escravos ou livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Sabe como é o nome desse sexto selo? A casa caiu. A casa caiu. Veja como esse texto do Apocalipse é tão atual. E ele não está falando apenas do julgamento de Deus lá no fim do mundo. Ele está falando dos julgamentos de Deus aqui e agora. Dos sistemas vitimários que estão aqui agora, do nosso lado. Ele está falando que Deus está prestando atenção nesses cavaleiros que passam desembestados, causando destruição e vítimas. E que as vítimas clamam por justiça. E que chega um momento quando Deus diz: ouvi o clamor e resolvi interferir. E agora eu vou derrubar a casa de todo mundo aí. Isso é impressionante. Lembra lá no Egito? O povo de Israel ficou no Egito escravizado quanto tempo? 420 anos. E quando Deus vai falar com Moisés, Deus diz assim: ouvi o clamor do meu povo. 420 anos para ouvir o clamor do povo? Não. 420 anos para fechar alguma medida do mistério do coração de Deus. Aí Deus se levanta e diz: chega, agora acabou. Egito, a sua casa vai cair. E eu vou fazer cair. Olha, eu quero terminar dizendo para você uma coisa. Primeiro, você que é vítima. Você que foi atropelado por uma cavalaria. Não tem gente assim que a gente fala assim, parece um cavalo. Não é? Tem mesmo. Tem gente que passa por cima da gente. Machuca, fere, rouba, leva embora o que é nosso, leva embora o que está sob o nosso cuidado, aquilo que a gente ama. Gente que trai, gente que mente, gente que abusa. Passou por cima de você alguém. O que eu tenho a dizer para você? Deus viu. E Deus está ouvindo o seu clamor. Então não faça justiça com as suas próprias mãos. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o seguinte: todo homem seja pronto para ouvir. Sabe a palavra de Tiago, capítulo 1, pronto? É táxi. Todo homem seja táxi para ouvir, ligeiro, rápido. Todo homem seja rápido, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não faça justiça com as suas próprias mãos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não faça. Porque no dia em que você, vítima, quiser fazer justiça com as suas próprias mãos, você se tornou malvado, igual o malvado que fez de você uma vítima. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele e ele tudo fará. Fará o quê? Fará sobressair a tua justiça e o teu direito como o sol do meio-dia. Não faça a justiça com as suas próprias mãos. A Bíblia Sagrada ensina a gente a pagar o mal, não com o mal, pagar o mal com o bem. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ensina para a gente, não deixe o mal vencer você, mas vença o mal com o bem. É assim que a gente anda com o Cordeiro. Porque o Cordeiro é que está no comando e é ele que vai julgar. Agora, você que é o cavaleiro sentado num cavalo branco. Você que é a amazona sentada num cavalo vermelho. Que faz vítimas e fez vítimas. E sabe o que você está fazendo. Sua hora vai chegar. Deus vai derrubar a sua casinha. Tem uma medida. Tem uma hora que Deus vai se levantar e vai dizer, chega. Não foi o que o presidente Lincoln disse? Você pode enganar todo mundo por algum tempo. Alguns o tempo todo. Mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Vai chegar uma hora que a sua casa cai. Está na Bíblia, não é? Tem sempre o dia em que a casa cai. É um versículo. Mateus capítulo 7. Vai chover e a casinha que está na areia vai cair. E Deus faz cair uma casa. E se Deus fizer a sua casa cair, levanta a mão para o céu, porque isso é a melhor coisa que pode acontecer para você. É Deus dar para você a oportunidade de recomeçar a sua vida, rever os seus valores, as suas prioridades, os seus relacionamentos, a maneira como você está vivendo, reescrever a sua história, porque Deus é bom. Deus faz juízo e anuncia o seu juízo como boa notícia. É tempo de restauração. Deus fazer sua casa cair. E sabe o que me ocorre? É que todos nós aqui, nós somos ao mesmo tempo vítimas e cavalos selvagens com cavaleiros e amazonas. Porque se você reparou aqui na Bíblia Sagrada, as vítimas que clamam por justiça receberam vestes brancas. Ninguém é inocente, puro. Ninguém é 100% correto. A nossa justiça não é nossa. A nossa justiça é aquela que Deus nos dá, quando nos dá uma roupa limpa, lavada no sangue do Cordeiro. Ele nos veste de justiça, mas nós não temos justiça. Então, no fundo, todos nós aqui somos vítimas e fazedores de vítimas. E a palavra de Deus vem dando para nós oportunidade da gente refazer a nossa vida, o nosso caminho, e reconstruir a partir dos escombros. Eu termino lendo para você Romanos capítulo 8. E se você lê a Bíblia, gosta de sublinhar, estudar, esse versículo aqui está sublinhado na sua Bíblia. Para acabar, presta atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas aqui na Bíblia que eu leio, no púlpito, que é a Nova Versão Internacional, tem a letrinha C, bem pequenininha, que me remete lá para a nota de rodapé. E quando eu vou ler a nota de rodapé, uma outra tradução possível para Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. Sabemos que Deus, em todas as situações, coopera com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom. O que está dizendo aqui?
que pode ser que você tenha recebido uma notícia ruim, ou pode ser que a sua casa tenha caído, ou pode ser que uma cavalaria desembestada passou em cima da sua casa, e você está lá no meio dos escombros. Notícia ruim. A Bíblia está dizendo que se você é uma pessoa que tem temor de Deus e tem amor por Deus, Deus nessa hora chegou perto de você, deu a mão e falou: quer minha ajuda? Quer que eu te ajude a reconstruir essa casa? Quer que eu te ajude a reconstruir essa história? Quer que eu te ajude a reconstruir a sua vida? Então essa é a sua hora. Então não despreze esse momento em que Deus está batendo no seu ombro aqui, dizendo: sai desse lugar de vítima. Ou que Deus está batendo no seu ombro, dizendo: para de fazer vítima. A sua casa vai cair. Sai daí desse lugar de vítima. E me dá a mão e vamos reconstruir essa história. Deixa que eu te ajude e eu vou te abençoar a refazer a sua vida. Ou sai daí desse lugar de cavaleiro e de cavaleira, de amazona que fica atropelando os outros. Me dá aqui a sua mão e vamos construir uma outra história. Vamos fazer um outro caminho. Que o Senhor abençoe você, a sua vida, a sua casa. Ajude você a reescrever sua história. Levante você dos escombros, se é que lá você está. E que ajude você a trilhar um caminho de paz, de justiça. E que você, por toda parte, por onde andar, ande fazendo o bem, porque o Cordeiro é digno, e ele ganha no final. O bem triunfa no final. Esse é o Apocalipse, sobre o mal, e vale a pena andar com o Cordeiro. Que Deus te abençoe.